Olá, então, dando início à nossa primeira unidade do nosso curso de Fundamentos da Educação, a unidade vai tratar da introdução aos fundamentos filosóficos e sociológicos da educação. A ideia desse vídeo é fazer um breve resumo do que a gente vai ver nessa disciplina, né, de Fundamentos da Educação, na sua unidade 1. Então, fazendo uma breve síntese do conteúdo que a gente trabalhará nessa unidade. Primeiramente, a gente vai abordar os fundamentos filosóficos e sociológicos da educação, destacando a importância da filosofia e da sociologia para a formação do sujeito e os processos educativos. Além disso, é importante frisar que um dos elementos centrais dessa disciplina é pensar a reflexão filosófica como apresentada como uma ferramenta essencial para enfrentar os desafios da sociedade moderna, marcada pela velocidade, o imediatismo e a superficialidade. Também eu acho que é importante frisar que a filosofia aqui ela vai aparecer como um meio de questionar e compreender o mundo, não se limitando apenas à questão da técnica, né, ou da utilidade imediata, mas também buscando o sentido das coisas e dos processos educativos. Então, isso seria mais ou menos uma síntese geral do que a gente vai ver nessa unidade. Também eu acho que é importante frisar, em relação a essa síntese, que o texto básico dessa unidade, ele enfatiza a necessidade de uma atitude reflexiva e crítica no campo da educação, que contribua para a formação de sujeitos autônomos, capazes de questionar o que lhes é imposto e agir de maneira consciente e responsável. O papel da escola, então, ele é analisado não como uma instituição neutra, mas como um espaço de disputa de valores e ideologias que pode servir tanto à manutenção das desigualdades sociais, quanto à construção de uma sociedade mais justa. Adentrando agora nos conteúdos mais específicos dessa unidade, a gente vai ter, primeiramente, um aspecto que é pensar as contribuições da filosofia à educação, e nesse sentido a filosofia ela contribui à educação ao estimular o pensamento crítico e reflexivo, promovendo a autonomia e consciência nos indivíduos. Ela também questiona práticas e valores sociais, incentivando a busca por sentidos mais profundos, e além disso ela apoia a educação na superação das injustiças, visando a transformação social e a igualdade. Então, esse é o primeiro aspecto dessa unidade, né, que é pensar um pouco as contribuições da filosofia à educação. Um segundo aspecto que a gente vai trabalhar em específico nessa unidade é pensar os pressupostos do filosofar. E, nesse sentido, os pressupostos do filosofar, eles envolvem o questionamento crítico, a superação de preconceitos e a busca por sentidos mais profundos da realidade. Ele também exige abandonar certezas pré-estabelecidas, refletir sobre o mundo, a cultura e a história, promovendo a autonomia intelectual. Filosofar é indagar, compreender e desafiar as aparências e convenções sociais. Então, é um segundo aspecto dessa unidade 1 que a gente vai ver, que é um pouco dos pressupostos do que é o filosofar e o quanto o filosofar é importante para essa reflexão no que diz respeito aos fundamentos da educação. Um outro aspecto também é pensar a construção de uma atitude filosófica, né? E nesse sentido, construir uma atitude filosófica é desenvolver a capacidade de questionar preconceitos e certezas estabelecidas, adotando uma postura crítica e reflexiva. Implica investigar profundamente a realidade, promovendo a autonomia intelectual e a busca contínua por conhecimento. Essa atitude ela exige uma abertura ao desconhecido e coragem para enfrentar a complexidade do mundo. Então, aqui a gente tem um pouco essa ideia da atitude filosófica como uma postura interessante para pensar a própria educação, né, que é um elemento central dessa unidade 1 do curso do curso de Fundamentos da Educação. Um outro aspecto que a gente vai ver também em específico nessa unidade é essa relação entre educação, escola e sociedade. E nesse sentido a escola, ela longe de ser uma instituição neutra, né, ela reflete disputas sociais e pode perpetuar desigualdades,
ou promover justiça. Então, a gente pode pensar a educação transformadora, que é um dos elementos centrais da questão dos fundamentos da educação, né, como aquela que busca a conscientização crítica e a construção de uma sociedade igualitária. Então, o que eu apresentei para vocês agora é um breve resumo dessa unidade, apresentei uma síntese geral da unidade e depois a gente adentrou em elementos específicos dessa unidade. Bons estudos!